Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos mais uma vez. Dando continuidade ao nosso curso de maturidade no Espírito, continuando a matéria, a nossa herança em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos ministrando ontem, né? Ontem faltou um pedacinho da aula, por algum motivo cortou. E nós vamos estar encerrando a segunda aula, né? A parte da segunda aula e dando continuidade à terceira e à quarta aula dessa matéria, que é muito importante, porque fala daquilo que nós temos no Senhor, aquilo que nós recebemos através da obra consumada de Jesus Cristo. Eu queria convidar você nesse momento aí na sua casa, aí onde você estiver a assistir essa aula, você está orando ao Senhor. Se você puder ficar de pé, se você puder ficar onde você estiver, se levantar e orar ao Senhor, pedindo o Espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da vontade dEle. Pai de amor, eu quero orar te pedindo nesse momento, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, o Espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da Tua vontade, do Teu querer. Pai de amor, eu oro nesse momento, Deus, para que o Senhor venha trazer luz, Senhor, aonde ainda não foi derramada a Tua luz, para que possamos compreender, para que possamos entender, para que possamos, ó Deus, desfrutar dessa vida abundante que temos no Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, declarar que não há maldição sobre a vida de cada um deles, porque o Senhor na cruz já levou toda a maldição. O Senhor se fez maldição para nós podermos ser abençoados, no nome do Senhor Jesus. Então ontem, irmãos, nós estávamos falando, no final, sobre que nós somos libertos de toda a maldição. Então nós falamos que somos libertos da maldição da lei, através da obra de Jesus na cruz, e nós somos libertos da maldição dos homens, porque não há encantamento contra os servos do Senhor, porque se o Senhor abençoou, quem é o homem para poder amaldiçoar o povo? E por último nós iríamos falar sobre a maldição hereditária, né? Que é aquilo que na verdade cortou na aula de ontem, e é isso que nós vamos encerrar hoje, que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, que alguém que está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram tudo novo. Então essas coisas antigas passaram. Então isso inclui também as maldições, aquilo que era consequência do pecado na nossa vida. Mas muitas pessoas, né, muitos crentes, creem ainda que estão debaixo de maldição. E por isso vivem uma vida de constante expectativa de um castigo que virá, de uma tribulação, porque nunca sabem quando o pecado dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, vão alcançá-los. Então estão sempre aguardando uma colheita de pecados que outros e eles mesmos lá atrás cometeram no passado. Então a palavra diz lá em Jeremias, capítulo 31, verso 29. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então esse é um ditado que era falado em Israel por causa lá do capítulo 20 de Êxodo. Lá no capítulo 20 de Êxodo fala sobre o Senhor dizendo que o pecado dos pais chegariam até a quarta geração. Então lá em Êxodo 20, verso 5 diz, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Jeremias, no texto que nós vimos aqui, 31, fala de uma especificação, ele lembra esse texto de Êxodo 20, que chegaria um dia que não mais os filhos pagariam por aquilo que os pais fizeram. Então, essa era a condição lá na velha aliança. Mas louvamos a Deus, graças a Deus, porque agora na nova aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. Então, não é mais dessa forma que as coisas acontecem. Mas alguns crentes ainda se colocam na velha aliança e por isso sofrem uma perda espiritual. Não quer dizer que eles estão condenados ao inferno, não quer dizer que eles são pecadores no sentido de, por conta disso, eles vão ter uma vida, o diabo vai reinar na vida dele, não. Mas na verdade eles sofrem e perdem uma oportunidade de viverem uma vida abundante. O Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. É a mesma coisa, uma pessoa que está, imagina uma pessoa totalmente endividada por conta de várias coisas que fez, mas ela tem uma herança que ela não conhece, de algum parente
de alguém que faleceu e deixou essa herança especificamente para ela. Mas essa pessoa passa uma vida miserável, uma vida endividada e não sabe que há uma herança. Assim é um crente que, por conta dos seus pecados, achar que merece uma vida, não a vida que Deus tem, mas uma vida com problemas, uma vida... Problemas todos os crentes vão ter, mas uma vida tendo falta, passando por situações que não são vontade de Deus, porque ela achar que merece aquilo e não sabe, e não usufrui de uma herança que nós temos em Cristo Jesus. Então hoje os nossos pecados, e os pecados dos nossos pais, e os pecados dos pais dos nossos pais, eles foram todos cravados na cruz. Então todos os pecados, todos já foram colocados na cruz. Então não sofremos mais nenhuma maldição. Então não há maldição hereditária, a não ser que você deseje isso, a não ser que você escolha isso para a sua vida, a não ser que você aceite isso para a sua vida. Então a principal cláusula da nova aliança é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Não, isso significa que Ele que nós não se relaciona conosco na base dos nossos pecados. Então significa que Ele não nos trata por aquilo que nós fazemos, mas Ele nos trata por aquilo que Jesus fez na cruz. Lá em Hebreus capítulo 8, verso 12 diz: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então os pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, já foram todos perdoados. A questão é que todo pecado já foi perdoado. Então, hoje é uma questão de você aceitar a remissão desses pecados. O problema do pecado foi resolvido na cruz por Jesus. As pessoas hoje que vão para o inferno ainda morrem sem conhecer a verdade. É porque não conheceram aquilo que Jesus fez na cruz. Não conheceram o amor de Deus. O amor de Deus resolveu o problema do pecado. Jesus resolveu o problema do pecado na cruz. As pessoas só podem ser condenadas se elas não entenderem isso e viverem aceitando uma coisa que lá de trás. Então, há muitas pessoas, muitos crentes que vivem hoje na nova aliança com a mentalidade da velha aliança. Então eles vivem com a expectativa do juízo o tempo todo, de condenação, com medo, com medo da maldição por causa dos seus pecados e dos pecados dos seus antepassados. Aceitam uma vida miserável, aceitam pobreza, aceitam miséria, por conta. Eles pensam, não, meu pai, meu avô vivia desse jeito. Não é para você aceitar. Você em Cristo se tornou nova criatura. Então, a profecia de Jeremias é que chegaria um dia que não mais haveria aquele ditado em Israel. Esse dia já chegou, há 2000 anos atrás, a partir da morte de Jesus na cruz, esse dia já chegou. E quebrou a maldição na cruz. Então lá em João capítulo 19, no verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então na cruz, o Senhor viu que tudo já estava consumado. Mas nesse momento ele disse que tinha sede. Então deram para ele vinagre, para ele beber. Então a profecia de Jeremias fala que uvas verdes, que embota os dentes, e na cruz deram vinagre que também embota os dentes. Embotar, se nem todos conhecem, é aquela questão de deixar o dente áspero. Ao beber o vinagre, estava cumprindo a profecia de Jeremias 31. Ele tomou a maldição, e não há mais maldição sobre nenhum crente. Então, quando ele bebeu o vinagre, ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos, por causa do pecado dos pais. Então, diante de tudo isso, nós vemos o quê? Que você é irreversivelmente abençoado em Cristo. Que nós somos irreversivelmente abençoados no Senhor. Ontem nós falamos, encerramos a nossa aula falando sobre isso, que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não podia, porque o Senhor já tinha abençoado. Então não há maldição sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Efésios 2 diz sobre isso,
Então as maldições e pragas que outros possam proferir contra mim, contra você, não podem mais atingir a nossa vida. As maldições que vieram sobre os antepassados não têm mais nenhuma legalidade na sua vida. Então, o que nós devemos fazer é se apropriar dessa verdade, viver cheio de uma santa expectativa da bênção do nosso Pai. É acordar todos os dias pensando, o Senhor vai fazer coisas boas para mim, que o Senhor vai acrescentar coisas boas na minha vida, porque eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, uma pergunta que as pessoas podem fazer frequentemente é que se cremos na teologia da prosperidade. Então, entendendo isso, que nós não somos mais amaldiçoados, de forma nenhuma, da lei já fomos libertos, da maldição da lei, da maldição que os homens podem proferir, que não há encantamento, que não há palavra, se Deus abençoou, quem é o homem para poder amaldiçoar, e também que não há mais maldição hereditária, porque nós somos nova criatura, e em Cristo nós já fomos abençoados. Então, há uma diferença, e eu quero continuar hoje falando sobre esse caminho. Então, pobreza, prosperidade, e entender o caminho do vencedor. Então essa pergunta que as pessoas fazem frequentemente é se cremos, nós como igreja, se cremos na teologia da prosperidade. Então na verdade nós cremos em prosperidade, não nesse caminho de teologia da prosperidade, mas não na teologia da prosperidade. Então você pode achar que é a mesma coisa, mas não é bem diferente. Então mas há muitas, e uma infinidade, um mundo de diferenças entre crer em prosperidade ou crer na teologia da prosperidade. Então, o que é biblicamente correto? Prosperidade ou pobreza? Com respeito ao assunto de dinheiro, existem basicamente 3 posições no meio evangélico. Então, quais são essas 3 posições? O que é certo? O que a Bíblia diz? Prosperidade, ser rico, ter condições, e prosperidade não é só questão de ser rico financeiramente, mas é ter o suficiente para você viver a vida e o propósito que o Senhor tem para você. Qual é o correto? Prosperidade ou pobreza? Então existem lá no meio evangélico as 3 coisas. Podemos imaginar que 3 vertentes, 3 caminhos, que alguém pode trilhar e escolher para a sua vida. Mas nós acreditamos que um é o mais certo e o mais correto. Então, a primeira coisa, a teologia da pobreza. Primeira posição, nós chamamos de teologia da pobreza. A pessoa tem que ter essa convicção, e desdenha das posses materiais. Então elas consideram as posses como tipo de maldição, Elas veem ali como o texto de Lucas 18, 22, onde o Senhor mandou o jovem rico vender tudo que ele tinha, e dar aos pobres como a base para a vida delas. Então lá, em Lucas 18, 25, o Senhor diz assim: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então eles se preocupam não se preocupam em prosperar, porque buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Eles acreditam que a pobreza é a vontade de Deus para a igreja, para o povo dele. Então, por conta desse texto, desse versículo, dessa passagem bíblica, eles acreditam que o que Deus tem para o seu povo é viver em pobreza. Então o reino é para os pobres, e que se tornam pobres se apoderam dele. Então o pensamento é esse, mas há um engano, porque na verdade a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Essa é a maneira de Deus, viver pela fé. Então, fé para quê? Para viver e ter aquilo que necessita. É claro que muitas vezes as pessoas podem se perder naquilo que elas acham que necessitam. Mas também não é a vontade de Deus que o povo dele não pareça um povo próspero. Imagine, a visão mundana é que as pessoas bem-sucedidas é as que têm posses. E quando olha para o cristão, fala: não, esse daí não tem nada, e como eu vou olhar para ele e ver como ele é um representante de Deus? É um outro problema também. Mas aí existe a segunda vertente, que é a teologia da prosperidade. Então eles creem que a prosperidade é uma recompensa para os justos. Eles consideram as posses uma bênção de Deus, E sua escritura favorita é Lucas 6, 38, que diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido,
vos medirão também. Basicamente, eles seguem o princípio da semeadura e da colheita. Ensinam que temos uma necessidade, devemos semear. Se temos um desejo, se queremos algo, devemos semear. E Deus nos suprirá em abundância. Então, para eles, a pobreza não é a vontade de Deus. Antes se trata de uma maldição. E a outra teologia, a teologia da mordomia, que é a que nós acreditamos, que é mais coerente com a Bíblia. Então é um equilíbrio entre as duas visões. Não estou dizendo que as duas visões elas estão demoníacas ou estão erradas, mas por conta delas existem o exagero, né? Porque se eu acredito que a vontade de Deus é a pobreza e a riqueza é maldição, eu vou olhar para alguém um cristão que se tornou rico, que é próspero, com uns olhos errados. E se eu creio que a prosperidade financeira é o correto somente, eu vou olhar para um cristão que passa por uma necessidade que ele está debaixo de maldição. E às vezes não, e sabemos que não há maldição contra crente. Então é um equilíbrio entre as duas teologias. Então a perspectiva da mordomia é que a prosperidade é um privilégio. Amém? Então a parábola dos talentos é a melhor base para nós, para aqueles que creem nessa teologia da mordomia. O Senhor dá a todos, né? Mas devemos também ter prudência e discernimento e sabedoria como lidar com todas as coisas. Amém? Então para eles o ponto central não é o que renunciamos e nem o que receberemos, mas o que temos recebido. Então eles se veem como mordomos de Deus e não consideram donos daquilo que possuem. Então quem crê nessa teologia basicamente busca por sabedoria e procuram ser encontrados fiéis diante do Senhor. Então diante dessas três teologias, desses três caminhos, qual dessas posições é a correta? Então, primeiro, gostaria de mostrar 4 problemas, tanto com a teologia da pobreza, quanto da teologia da prosperidade. Existem 4 problemas que nós podemos enxergar nelas. Então, o problema com a teologia da pobreza, o primeiro deles é que eles presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente deve ser desonesta, deve estar se aproveitando das outras pessoas. Então, na verdade, quando vem um irmão rico, eles presumem que a riqueza foi adquirida de forma desonesta. Foi desonesto com alguém, ou eles julgam a pessoa dizendo que se ele realmente amasse a Deus, teria dado tudo o que ele tinha para missões. Então eles procuram sempre fazer com que as pessoas bem-sucedidas se sintam culpadas pela sua prosperidade. Amém? Então, essas pessoas, elas veem o dinheiro, veem a prosperidade, nunca poderão ver. Para tais pessoas, o dinheiro nunca poderia ser usado para o prazer e conforto pessoal. Sempre deveria ser usado para outra coisa. Outro problema é que eles exageram na questão da obra sacrificial. Essas pessoas normalmente fazem grandes sacrifícios ministeriais. Eles pensam que quanto mais renunciarem, mais espirituais serão. Eles falam fazer voto de pobreza. É claro que essa teologia é a menos vista e a menos praticada pelas pessoas, de dar tudo, de entregar tudo. Eu não conheço nenhum cristão que tenha feito, assim, entregado tudo que tinha, pegado lá, raspado tudo e entregado. Eu não conheço. Mas eu conheço pessoas que não têm muitas coisas que acreditam nisso, que acreditam nessa visão. Aí eles falam, eu não tenho, então eu estou vivendo dessa forma. Por não ter, eles acreditam que estão vivendo e julgam aqueles que têm. Então, mas a verdade é que nós nos tornamos mais espirituais não nos tornamos mais espirituais por ser pobre ou por ser rico. Ninguém se torna mais espiritual por conta dessas questões. Então, outro problema é que eles são extremamente ingênuos. Normalmente, quem segue a teologia da pobreza são missionários, pessoas que já não têm nada, no sentido de ter algo para assim entregar. Claro que existem na história pessoas cristãs que entregaram tudo, e o Senhor mesmo disse para aquele jovem rico, entrega tudo, vende tudo que tem e dá aos pobres. Não é errado. Não é errado a pessoa sentir isso no coração. Mas eu falo que eu não conheço ninguém pessoalmente, mas conheço histórias, e a Bíblia mesmo mostra muitas pessoas que fizeram isso. Deixaram tudo, entregaram tudo
por amor ao Senhor. E isso não lhe será tirado. Toda a obra das nossas mãos será recompensada por Deus. Todo sacrifício que você faz para você viver a vida que o Senhor tem para você, com certeza será recompensado, né, por Ele mesmo. Amém? Toda oferta que você dá, é o Senhor mesmo que vai retribuir, como nós lemos aqui em Lucas. Ele nos dará uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Entenda isso, a lei da semeadura funciona, ela existe, ela é real. Mas entenda uma coisa, não é isso que faz agradar a Deus. Então não existe esse caminho, não é exatamente essa vontade. O apóstolo Paulo diz, passei por privações, fui abundante, já tive de tudo e já tive em nada. Mas isso tudo passei porque todas as coisas posso no Senhor. Então não existe uma maneira correta, né? Não existe um termômetro ou um limitador, falar que a pessoa está passando por isso porque ela está vivendo uma maldição, ou ela é próspera porque ela é desonesta, ou porque ela não está vivendo da maneira correta. Entenda isso, não podemos basear a vida cristã por isso. Então, muitas pessoas que vivem essa teologia da pobreza são ingênuos, porque acreditam às vezes que a vontade de Deus é isso, né? Então, porque não percebem que se todos renunciassem a tudo, não haveria ninguém para sustentar a obra do Senhor. As missões, não haveria. Imagine se essa é a vontade de Deus 100%. Imagine se todo cristão vivesse dessa maneira. Se entrasse nisso. Como manteriam as coisas se todo cristão abriu mão de tudo? Não haveria missões, não haveria pregação do reino, não haveria sustento para si mesmo. Então, é uma teologia que, na verdade, ela é ingênua. Amém? Um outro problema é que ela pode se tornar um estilo de vida manipulativo. Né? Como os que creem na teologia da pobreza, não têm recursos, estão sempre prontos a falar das suas necessidades pessoais e da obra. Né? Pedem oração pelas suas necessidades. Né? Mas qual o propósito? Oh, irmão, ora por mim, porque lá em casa, essa semana, a despensa está vazia. Que às vezes, na verdade, não é um pedido de oração, na verdade ele está pedindo aquilo que ele precisa, né? E acabam induzindo as pessoas, né? E se torna manipulativo, tornam-se dependentes e eventualmente se transformam num peso para as pessoas que estão próximas. Amém? Então esses são os 4 problemas, né? Nessa visão da teologia da pobreza, né? Então, assim também como na teologia da pobreza, também há problemas na teologia da prosperidade. O primeiro deles é que vem a prosperidade como sinal da aprovação de Deus. Então, pessoas que creem na teologia da prosperidade é que o primeiro sinal que essa pessoa está agradando a Deus é que ela é próspera. Então elas imaginam, se você tem prosperado é porque Deus tem aprovado você. Então eles são arrogantes a respeito da bênção, do mesmo modo que da teologia da pobreza, né? São arrogantes. Por terem renunciado tudo, ambos se apoiam na justiça própria. Então, o da pobreza renuncia a tudo. E o da prosperidade olha, eu sou abençoado porque tenho. Mas, na verdade, os dois estão se apoiando aonde? Em si mesmo e na justiça própria, nas suas obras. Esse é o primeiro problema, né? Que a prosperidade é a aprovação de Deus. E nem sempre é isso. O outro problema é que é uma teologia que produz culpa. Então nada produz mais culpa do que dizer para alguém, né, que se você realmente cresce em Deus, você seria próspero e rico. Imagine você falar isso para alguém passando por uma necessidade. Né? Quem faz barganha com Deus vive debaixo de medo e condenação. Quem vive debaixo disso, né, dessa maneira, vai sempre trazer medo e culpa na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Pessoas que creem dessa maneira, elas creem que a obra delas é mais importante do que a obra de Jesus na cruz. E qualquer coisa que ela possa passar, de bom ou de ruim, ela sempre vai atribuir a Deus. E por isso muitas vezes ela vive debaixo de medo e de culpa, fazendo coisas para que o mal não sobreveia à vida dela. Um outro problema é que ela estimula motivações erradas.
Então precisamos ser cuidadosos, né, com a nossa motivação sempre. Porque podemos acabar tentando fazer negócio com Deus, tentando fazer uma barganha com Deus, viver uma troca com Deus. Deus, olha só, eu tenho isso aqui, eu vou ofertar na casa do Senhor, mas eu espero que o Senhor me prospere. Claro que você não fala dessa maneira com Deus, mas o problema é quando o nosso coração está desse jeito. A nossa motivação está desse jeito. Então é possível que alguém sirva a Deus porque alguém lhe fez uma promessa de que ele ficaria rico, que Deus faria ele rico, ou que receberia 100 vezes mais, né, a oferta que ele recebeu. Então, irmãos, já conheci pessoas que vieram até mim falando, olha, eu fui enganado. Graças a Deus, né, pessoas que se converteram em outras igrejas. É porque falam, olha, eu dei tudo que eu tinha. Já vi até pessoas brigando na justiça, coisa horrível. Por conta de familiares que tinham ofertado algo de muito valor em certos lugares e aí a pessoa foi lá tentar reaver, não conseguiu. Coisas horríveis, né? Mas a pessoa entendeu. Acreditou naquela pessoa que falou, olha, se você der isso, Deus vai te dar 100 vezes mais. Claro que Deus pode dar 100 vezes mais, Deus olha o seu coração, Deus olha a motivação que está no teu coração, Deus é teu Pai, Ele sempre vai querer fazer coisas boas na sua vida. Mas o problema é esse ensino, essa teologia, essa ideia de que Deus funciona desse jeito. Você dá e Ele te dá mais. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Deus já te deu tudo. Todas as bênçãos já foram derramadas sobre nós, através de Cristo Jesus. Tudo. Se Ele não poupou o seu Filho, quem dirá as outras coisas? Então, entenda, não é necessário você barganhar com Deus. Deus já está, as portas da dispensa de Deus já está totalmente escancarada para mim e para você, através de Jesus. Um outro problema, né, da teologia da prosperidade é que ela nega a soberania de Deus. Então o pensamento é que depois de algum tipo de transação, de negócio com Deus, ele será obrigado a abençoá-lo, porque ele deve alguma coisa. Mas o Senhor não deve nada a ninguém e nunca vai dever. Tudo Ele já fez, mas Ele já nos deu. Tudo que Ele faz é baseado na graça dEle, no favor imerecido. Não merecemos nada. Nós poderíamos entregar a nossa vida, poderíamos entregar todos os dias que temos, os nossos minutos, completamente, tudo que temos. E ainda assim, Deus não teria obrigação nenhuma para conosco. Nada. O apóstolo Paulo escreve que poderíamos dar o nosso corpo, entregar os nossos bens aos pobres, mas sem o amor isso não vale nada, não tem valor nenhum, não tem peso nenhum de glória. Então essa teologia da prosperidade, ela ensina que se eu faço, Deus tem a obrigação de responder, sendo que tira, né, a autoridade e a soberania de Deus. Então a teologia da prosperidade, né, da pobreza, diz que para cuidar do pobre é necessário para cuidar do pobre e do necessitado. Isso é certo, é maravilhoso. Então a teologia da prosperidade diz, seja um canal de bênção de Deus. Isso semeia, né, e semeie na vida dos outros. Isso também é bom, mas não podemos dizer que a teologia da pobreza está errada quando diz que o discípulo do Senhor precisa renunciar tudo quanto tem para segui-lo. Também precisamos concordar com a teologia da prosperidade, que é melhor ser rico do que ser pobre. E que se semearmos, certamente colheremos uma medida muito maior. Então, essas duas teologias, elas têm pontos que são verdadeiros, que são corretos, mas elas entram no exagero. Então, mas a teologia da mordomia, ela toma o melhor dessas duas teologias. Então ela não pergunta o que renunciamos e nem pergunta o que recebemos. Ela simplesmente pergunta o que temos feito com o que nós recebemos de Deus. Então aquele que é mordomo sabe que o Senhor pode requerer dele tudo, né, ou somente os 10%. Porque Ele é o Senhor, Ele é o dono. Quem crê na teologia da mordomia cuida daquilo que não é dele, mas sim do Senhor. Então Ele é generoso por amor e obediência, não por desejar receber algo em troca de Deus. Tanto a teologia da pobreza quanto a da prosperidade estão baseadas no orgulho de ter ou não ter o dinheiro. O orgulho
da justiça própria que nos impede de desfrutar das bênçãos do Senhor. Então o orgulho, né, tem dois lados, arrogância e a autocomiseração. A teologia da prosperidade sempre soa arrogante, mas a teologia da pobreza soa sacrificial. O arrogante se orgulha do sucesso, mas a autocomiseração é a resposta do orgulho do sofrimento. Então, o arrogante diz: eu mereço admiração, veja quanto prosperei. A autocomiseração diz: eu mereço admiração, olha quanto eu sofro pelo que renunciei. Então o arrogante soa autossuficiente, mas a autocomiseração soa sacrificial. Então, o arrogante acredita que a sua prosperidade é fruto da sua fidelidade e que, portanto, ele merece todo o reconhecimento possível. Mas os que defendem a teologia da pobreza estão cheios de autocomiseração. E a autocomiseração também é orgulho. E é a resposta do orgulho que não foi aplaudido. Então nós vemos ali 4 problemas, tanto na teologia da pobreza como na teologia da prosperidade. Mas dentro dessas duas teologias existem coisas que são reais, que são equilibradas, que são de Deus. Então, dentro da teologia da mordomia, nós enxergamos que tem coisas na teologia da pobreza, na teologia também da prosperidade, que são realmente fato para nós vivermos. Então, a primeiro princípio da teologia da mordomia: Deus é dono de tudo. O fato que não temos coisa alguma, mas tudo pertence ao Senhor. Ele somente nos pede que administremos os seus bens. O primeiro princípio que precisamos aprender como discípulos do Senhor é que temos um Senhor, que Ele é dono de todas as coisas. Então a Bíblia afirma que, de forma categórica, que Deus é dono de tudo. No Salmo 24, no verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a Bíblia está dizendo que o mundo todo, tudo que nós conhecemos com os nossos olhos, que tocamos com as nossas mãos, pertencem a Deus. Então a Bíblia revela que até mesmo os itens específicos possuídos por Deus, lá em Levítico 25, que pertenciam a Ele. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Então, nós achamos que temos coisas, temos lá a nossa coisa, mas a Bíblia está dizendo que tudo é do Senhor. Amém? Então, algo que eu acredito, talvez você nunca ouça de Deus para que você entregue tudo para Ele, que você dê tudo que você tem para Ele. Mas o que nós deveríamos ter no nosso coração é uma disposição de, se precisar, e o Senhor falar, entregar tudo para Ele. Então, se você sabe que Jesus é o Senhor, então você deve reconhecer que Ele é dono da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, dos seus bens. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertencem a Ele. Se nós entendemos isso, que se o Senhor é o Senhor da nossa vida, nós deveríamos ter esse entendimento. Então, por que pertence a Ele? Primeiro, porque foi Ele quem criou. Quem criou é dono. Segundo, porque Ele, depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção da cruz. E terceiro, é dele porque você lhe entregou a sua vida algum dia. Então, se você está me ouvindo, imagine que você entregou sua vida para o Senhor Jesus. E por isso, de forma tripla, você pertence a Ele. Porque Ele te criou, porque Ele te comprou na cruz e porque você se entregou a Ele. Quando nós temos a revelação de que Deus é dono de tudo, então reconhecemos que Ele tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que Ele tem me dado. O Jó, capítulo 1, verso 21 diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O proprietário tem o direito, o mordomo ou o servo tem a responsabilidade. Então, o que cabe a mim e a você é ser responsável com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então, o proprietário define quando deseja dar a casa, a um dos seus servos. E os servos devem prestar contas
ao Senhor. Quando nós temos revelação de que Deus é o dono de tudo, então reconhecemos que os recursos de Deus não são simplesmente para atingir os nossos propósitos, mas para atingir o propósito dele. Então, mordomia é um uso dos recursos de Deus para o cumprimento do seu propósito na nossa vida. Então, a teologia da pobreza não tem para dar. A teologia da prosperidade dá para ganhar mais, mas os mordomos dão porque entenderam o propósito, porque receberam de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, né, que nós precisamos entender na teologia da mordomia é que Deus é o Senhor de todas as coisas. E nós temos aquilo que Ele nos deu. Nós não recebemos nada que não tenhamos recebido primeiro do céu. Então, algo que nós precisamos entender é que nós devemos cuidar, que nós temos responsabilidade por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aquilo que nós fazemos, né, nós somos generosos por quê? Porque tudo que o Senhor nos dá é para cumprimento do propósito da obra dele nas nossas vidas. Se você crê naquele versículo de Filipenses 1,6 que fala que o Senhor, estou convencido que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la, saiba disso. Essa visão precisa entrar nesse propósito também. O segundo ponto sobre a teologia da mordomia é que toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Então alguns imaginam que são submissos ao Senhor porque dão o dízimo, né? O que fazemos com os 10% é importante, porque na verdade não é nosso, é de Deus. Mas também é importante saber o que fazemos com os outros 90% que continua à nossa disposição. A verdade é que não é só o dízimo que pertence a Deus, tudo é dele. Todo o seu salário é do Senhor. Se você tem casa, sua casa é de Deus. Se você tem carro, é de Deus. Se a sua vida é de Deus, seus filhos são de Deus, tudo pertence a Ele. Você precisa então da direção dele para administrar tudo que você traz nas suas mãos, todo 90%. Você precisa saber, né, ter a sabedoria dele para que você possa viver bem sucedido. Então isso significa que eu tenho que dar para a igreja, não 100%, entregar tudo lá e definir como vai ser, não. Claro que não. Você não precisa dar 100% da sua renda. Deus quer que você mantenha consigo. Deus te deu para você, colocou nas suas mãos. Mas Ele deseja que você seja um mordomo fiel. Alguém que entende esse princípio, entende que tudo é do Senhor. Mas Ele também quer abençoar você. Então, quando você entende esse princípio, que quanto mais fiel você for, né, com aquilo que Deus coloca nas suas mãos, mais Ele tem, mais aberto você se torna para receber mais. Imagine se a igreja ela tem uma necessidade de 500 mil reais por mês. Como é que Deus vai trazer esses recursos? Através do corpo. Mas muitas vezes o problema se torna o quê? Porque pessoas não têm a disposição de serem esse canal. E retém não só os 90%, mas muitas vezes retém até os 100%. Presta atenção, Deus vai abençoar o corpo, a igreja, através da sua vida, através de você. Então você precisa aprender e ser aberto para ser esse canal de Deus. Quanto mais você se torna esse canal de Deus para abençoar a obra, o corpo, né? Não estou dizendo para você entregar os 100%, mas quando você entende que aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos é para cumprimento do propósito, mais você se torna aberto. Mais você se torna um dispenseiro das riquezas que Deus quer colocar no corpo, na igreja. Então você não precisa dar o 100%, mas Deus quer que você mantenha consigo, mas Ele deseja que você seja um mordomo fiel. Então um crente pode fingir orar, ler a Bíblia, pode fingir, né, nos seus relacionamentos e tudo mais, mas tem uma coisa que não dá para fingir, não dá para disfarçar, que é a nossa generosidade, né? Não dá. Talvez isso muitos são
tão sigilosos, por isso que muitos são, né? Talvez eu creio que muitos são sigilosos por isso, porque nas suas ofertas. Porque não tem como você fingir. Você pode fingir que ora, você pode fingir que lê a Bíblia, você pode fingir nos seus relacionamentos, mas não tem como você disfarçar na sua generosidade. Não, lá na parábola dos talentos, os servos que multiplicaram seus talentos receberam mais do Senhor. O Senhor olha como lidamos com o dinheiro para nos confiar mais recursos. Como eu lido com os recursos que eu tenho hoje, vai gerar o que em mim? Uma confiança, ou seja, um liberar de Deus para colocar mais, derramar mais bênçãos na minha vida financeira ou não. Então, precisamos entender isso. Outro ponto, terceiro ponto, é que a quantidade não é mais o importante. Não é, o valor em si, a quantidade não é mais importante. Que não importa se temos muitos talentos ou poucos, o que Deus olha sempre é como nós lidamos, porque Ele está olhando o nosso coração. O rico não dá porque pensa que o valor é alto demais. E o pobre não dá porque pensa que vai lhe faltar. Deus não está olhando o quanto, mas Deus está olhando a fidelidade. Nunca Deus olha o valor. O valor não é o mais importante. Jesus, quando ficou ali do lado do gasofilácio ali, quando as pessoas traziam oferta, e a Bíblia faz questão de falar que muitas pessoas ofertaram muitas coisas. Jesus fala isso, muitos ofertaram, mas quem ofertou mais foi essa mulher que deu tudo. O que ela tinha dado? As moedinhas que ela tinha. Para você ver, Deus sempre está olhando o coração. Amém? O quarto ponto é que a mordomia requer ação. Alguns dizem que a mordomia é mais que dinheiro. A verdade é que a mordomia, mais do que o dinheiro, mas nunca menos, né, servir o Senhor. Então servir a Deus implica mais do que dar dinheiro, mas nunca menos. Servir a Deus implica em muitas coisas, mas nunca menos do que ofertar. Quem diz que serve a Deus e não oferta, está na verdade se enganando. Então, dentro dessas teologias, né? Teologia da pobreza, teologia da prosperidade, nós acreditamos que essas duas teologias, elas existem pontos que são reais, que são verdadeiros, que são de fato pontos para nós aplicarmos na nossa vida. Então, o que nós entendemos é que a teologia da mordomia é cuidar daquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos, aquilo que o Senhor já deu nas minhas mãos. Amém? Então, continuando, né, vamos entender então por que a questão, né, do dízimo. Né? O dízimo tem graça do dízimo. Muitas pessoas se perguntam sobre isso. Então, é uma pergunta que sempre me fazem, né, que sempre fazem, se no Novo Testamento nós ainda precisamos entregar o nosso dízimo a Deus. Então eu sempre respondo, né, com outra pergunta. O pão e o vinho da ceia permanecem? Se o pão e vinho permanecem, então o dízimo é para hoje também. Então a primeira menção do dízimo vem junto com o pão e vinho. Está lá em Gênesis 14, quando Abraão, né, vindo, né, da vitória contra os dois reis, se encontrou com Melquisedeque, né, rei de Salém, rei de Jerusalém, né, traduzindo literalmente. Então a nova aliança é uma continuação da aliança abraâmica. Então hoje somos filhos de quem? De Abraão. Então muito antes de haver sacerdotes em Israel, havia um sumo sacerdote em Jerusalém, chamado Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, no verso 17. Então, lá em Hebreus também descreve, falando assim, como em outro lugar, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus 5, 6. Lá no verso 10, capítulo 5, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu creio que Melquisedeque era, né, desculpa, irmãos, coisa aqui na garganta. Continuando, então eu creio que Melquisedeque era uma teofania, uma manifestação de Cristo em forma humana,
lá no Velho Testamento. Lá, né, em Hebreus capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Né? E primeiramente se interpreta que rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a esse quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então, Abraão entregou o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque. Então, esse Melquisedeque, que era o próprio Cristo, na expressão de Cristo, trouxe a Abraão o que? Pão e vinho, que representa o que? A comunhão, que representa a aliança de Deus com o homem. Então, mas ainda hoje, né, praticamos a comunhão com o pão e o vinho, porque estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Então não somos abençoados com a bênção de Davi ou com a bênção de Daniel, mas somos abençoados com a bênção de Abraão. Davi e Daniel eram abençoados com a bênção de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão, e Abraão chegou diante de Melquisedeque com as mãos cheias. Amém? Então a salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias para receber, mas a adoração é chegar com as mãos cheias para ofertar. Amém? Então, para ilustrar como Melquisedeque era grande, a palavra de Deus diz que ele entregou o dízimo de tudo que tinha para ele. Então, Hebreus 7,4 diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, o objetivo primário do dízimo não é nos fazer prosperar. Não é esse o propósito. Não é essa a finalidade. Ainda que certamente isso aconteça. Mas é proclamar quão grande é o Senhor. Quão grande Ele é. O argumento, né, de Hebreus é se o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Então o pão e vinho e o dízimo também são eternos. Amém? Hebreus 7,8 diz: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então o pão e o vinho são para testemunhar da morte do Senhor Jesus. Mas o dízimo é para testificar que Ele vive eternamente. Amém? Então preste atenção. Jesus diz: quando partir o pão, tomar do cálice, fazer isso em memória da minha morte. Então está dizendo que o pão e o vinho é para lembrar do sacrifício de Cristo, do preço que Ele pagou para nos comprar com o seu sangue e nos abençoar com o seu corpo. E o dízimo, quando nós entregamos o dízimo, nós estamos glorificando e dizendo que Ele ainda vive. Então, a fim de mostrar quão grande é o sacerdócio de Melquisedeque, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Levi pagou o dízimo a Melquisedeque, na pessoa de Abraão. Hebreus 7, verso 9 diz: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Abraão representou todos nós, quando ofertou o dízimo, porque nós hoje somos filhos de Abraão, filhos da fé. Então, ali nós estávamos representados por ele. Amém? Então, e o que significa a 10ª parte? Então, muitos gostam de dizer que o dízimo é parte da lei, mas a verdade é que Abraão e Melquisedeque nunca estiveram debaixo da lei. Abraão nunca viveu, né, a lei. A lei foi dada muito tempo depois. Então por que Abraão deu o dízimo? E por que 10? O que não há e o que há de tão profundo a respeito dessa 10ª parte? Quando Abraão mandou que seu servo fosse buscar uma noiva para Isaac, o servo então tomou 10 camelos, do qual se diz que era de todos os bens de Abraão. Aqueles 10 representavam toda a riqueza de Abraão. Então, para Deus, o 10 representa o todo. Então lá
em Gênesis 24:10 diz assim: tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os seus bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então o Senhor diz que se dermos 10%, Ele receberá como se fosse todos os nossos bens. Então por que há 10 mandamentos? Simplesmente porque esses 10 representam toda a lei. Se você cumprir os 10, estará cumprindo toda a lei. É claro que a lei é muito mais do que 10 mandamentos, mas quando cumprimos os 10, representa que cumprimos toda a lei. Então quando o faraó quis abençoar, Jacó mandou que se enviasse 10 jumentos, né, carregados com o melhor do Egito. Então aqueles 10 jumentos eram uma representação do melhor de todo o Egito. Então não basta dizer, né, para o Senhor que tudo que temos é dele, mas dê a ele, né? Não basta dizer que tudo que temos é dele, se não damos, né, aquilo que representa tudo que temos. Então quando nós damos o dízimo para representar essa verdade. Então esse é o princípio dos 10 na palavra. Então se você der o dízimo, os outros 90% serão santificados. E Deus abençoará como se você tivesse dado tudo. Amém? Então, por que 10? Porque representa tudo. Tudo que você tem. Quando você devolve o dízimo, você está falando para o Senhor, tudo é do Senhor. Como nós falamos, o primeiro princípio da mordomia é: Deus é dono de tudo. E quando você entende esse princípio e devolve o dízimo ao Senhor, você está falando: Senhor, o Senhor é dono de tudo, por isso eu lhe entrego tudo. Amém? Porque o seu dízimo representa o todo. Outro ponto é que o dízimo remove a maldição do dinheiro. Então hoje os crentes são completamente livres de toda a maldição, mas a terra ainda sofre com maldição. Em Malaquias 3:9, o Senhor não disse que se não devolvêssemos o dízimo, Ele nos amaldiçoaria. Ele apenas disse que o resultado disso seria maldição. O dízimo tem o poder de tirar a maldição do dinheiro. Então lá Malaquias 3:9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então não é o Senhor amaldiçoando. Há uma maldição porque as pessoas que existe no dinheiro. Então o motivo, né, de alguns ainda experimentarem maldição é porque não santificam o seu dinheiro com o dízimo. Não entregam a Deus o que pertence a Ele. O que acontece? Eles estão tomando algo maldito e não santificam aquilo e ainda continuam experimentando de maldição na sua vida. Então todo o dinheiro que recebemos está associado a uma iniquidade, né? Como esse mundo é maligno, como nós podemos fazer para que o nosso dinheiro seja puro? Então Paulo nos dá a resposta lá em Romanos 11. Não, imagina, nós não sabemos de onde vem. Talvez o dinheiro que você recebeu lá, o troco na padaria, né, aquelas notas que você recebeu. Alguém foi lá, assassinou uma pessoa, roubou o dinheiro dela e depois usou na padaria para comprar um cigarro. E você está tomando aquilo. Por isso é importante santificarmos aquilo que temos nas nossas mãos. Romanos 11, verso 16 diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Quando entregamos o dízimo, nós abençoamos todo o nosso dinheiro, todos os nossos bens. O apóstolo Paulo diz que se as primícias forem santas, assim será toda a massa. E aquilo que é santo, o diabo não toca. Então ele é imundo e não pode tocar naquilo que é santo. Então depois de dar o dízimo, o seu dinheiro é santificado. Aquilo que é santo é multiplicado e abençoado. Então o dinheiro em si mesmo, moralmente ele é neutro. Né? Se um homem bom usa o dinheiro e ele se torna bom, né? Ele se torna bom. Mas se um homem mau usa o dinheiro para a sua perversidade, então o dinheiro se torna mau. Então, como não existe nenhum homem bom, como a Bíblia mesmo diz, trata sempre do dinheiro e do lucro como algo ligado com a iniquidade. Lá em Lucas 16, no verso 9 em diante, diz assim: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando
aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, nesse texto, o Senhor, Jesus diz 2 vezes que as riquezas são de origem injusta. Então, não significa que você ganhou o seu dinheiro de forma ilegal, mas significa que todo o sistema financeiro é iníquo. Então muitos acham que se forem fiéis nas coisas espirituais, o Senhor lhes dará dinheiro. Mas o Senhor diz exatamente o contrário. Se formos fiéis com o dinheiro, Deus nos dará coisas espirituais. Então o dinheiro em si mesmo é neutro, mas nas mãos de pessoas perversas o dinheiro se torna mal. Então como você pode santificá-lo então? Você já é abençoado, mas o seu dinheiro não é. Então você precisa entregar o dízimo para santificar o seu dinheiro. Amém? Um outro ponto é o dízimo está no Novo Testamento. Lá em Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor não disse que não devemos entregar o dízimo, mas Ele disse que deveríamos fazer isso com amor de Deus. Então devemos focalizar a justiça e o amor de Deus, mas não deveríamos omitir o dízimo. Então o Senhor nunca disse que por estarmos debaixo da graça não precisamos mais dar o dízimo. Amém? Então nós precisamos ter a revelação do dízimo. Então somente aqueles que receberam a revelação do dízimo é que deveriam entregá-lo. Não é uma questão de cumprir uma lei, mas de ser abençoado no tempo da graça. Então muitos entregam o dízimo porque tem medo da maldição. Outros entregam para merecer bênçãos. E muitos fazem apenas porque é um mandamento. Se a sua esposa se sente ultrajada com um beijo dado com essas motivações, eu só beijo minha esposa porque é minha esposa. Imagine o que Deus sente. Eu só beijo minha esposa porque ela é minha esposa. Eu não porque amo, não porque tenho prazer, não porque gosto, só por isso. Ela vai se sentir mal. Imagine Deus fazer algo para ele sem ter o entendimento. Fazer porque é um mandamento. Então, nesse tempo da graça, nós entregamos o dízimo, mas como resultado de revelação da graça. Abraão teve uma revelação que todos nós precisamos ter também. Então, após voltar, Abraão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Altíssimo. Eu e você precisamos ter essa revelação. Abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então foi nesse momento que 2 reis vieram ao encontro de Abraão, o rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Então era essa hora que Abraão necessitava da ministração de Melquisedeque. Então ele trouxe pão e vinho para nutrir Abraão. E depois disso, uma grande batalha. Abraão estava, depois que aconteceu uma grande batalha, Abraão estava cansado e fraco. Então nesse momento, o rei de Sodoma veio para tentar Abraão. Então, interessante que esses 2 reis vieram ao mesmo tempo. Um para tentar, para que Abraão aceitasse lá as riquezas que ele tinha, e outro para alimentar. Então Abraão rejeitou a oferta do rei de Sodoma. Não é que Abraão não queria ser rico, ele apenas não queria ser enriquecido da maneira do rei de Sodoma. Ele preferiu entregar o dízimo de tudo que possuía. Isso mostra que nós
enriquecemos entregando o dízimo. Então a palavra de Deus diz que Ló seguiu o rei de Sodoma, em vez de seguir a Melquisedeque. Ele foi morar em Sodoma e depois que Deus destruiu a cidade, ele perdeu tudo o que ele tinha. Então, não se menciona que Melquisedeque tenha oferecido pão e vinho a Ló. Isso nos mostra que Ló não tinha a revelação da ceia do Senhor. Então a comunhão não é oferecida a todos. É somente para aqueles que possuem a fé do tipo de Abraão. O dízimo não é para todos. É somente para os crentes do tipo de Abraão. Os que creem, os que andam pela fé, os que não andam por vistas, os que não conseguem entender que entregam o dízimo porque reconhecem quem é Deus. Então eu creio que o dízimo não é para todos, para toda a igreja, mas somente para aqueles que têm entendimento da graça de Deus. Entregar o dízimo é a resposta espontânea daquele que entendeu, né, o pão e o vinho. A resposta que nós podemos dar em resposta ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que Ele já tem colocado nas nossas vidas. Não seria justo Deus, em certos tempos, falar: olha, me entrega tudo, me dá tudo, porque tudo é dele, tudo é dele. Mas como eu já disse, né, eu não conheço nenhuma pessoa que o Senhor falou: olha, eu quero que você entregue tudo. A única pessoa na Bíblia que o Senhor requereu tudo foi aquele jovem. E aquele jovem perdeu uma oportunidade de andar com Jesus, de ter seu nome conhecido, de ser um dos discípulos de Jesus, de ter o seu nome levado à glória, a receber muito mais do que ele possuía. Mas ele não entendeu, por isso ele não recebeu a glória e tudo que estava envolvido naquele momento. Que nós não sejamos como aquele jovem, mas possamos aproveitar as oportunidades. E tempos de crise são tempos de oportunidade. No tempo de crise, nossa fé é testada. No tempo de crise, as nossas convicções são avaliadas, nossas bases são checadas, né? O diabo coloca na nossa mente, como o rei de Sodoma veio para Abraão: olha, eu vou te dar aqui, me dá as pessoas e eu vou te dar riquezas. Não retenha aquilo que não é seu. Não retenha nas suas mãos aquilo que o Senhor colocou, que é para devolver, para cumprimento do propósito. Quero orar pela sua vida, quero declarar sobre a sua vida que o Senhor venha abrir os seus olhos para ter um entendimento correto a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos falado sobre a herança de Cristo, que o Senhor quer que nós sejamos prósperos, para abençoar as pessoas que estão próximas de nós, mas também para edificar e estabelecer o reino dele neste lugar, nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Pai de amor, eu oro por cada um dos meus irmãos, abençoando a vida deles, abençoando, Senhor, as vidas financeiras, abençoando, Pai, no nome do Senhor Jesus, a provisão que eles precisam. E eu declaro, Deus, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor venha abrir portas, porque no Senhor, já toda sorte de bênçãos já foram derramadas para a glória do teu santo nome. Que em nome do Senhor Jesus você seja abençoado. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém?